Fala galera, aqui é o Pedro e hoje nós vamos falar sobre as fórmulas financeiras dentro do Excel. As fórmulas financeiras é um assunto super amplo e super importante, porque com elas você consegue calcular, por exemplo, qual que vai ser a taxa de um financiamento ou empréstimo, qual que vai ser o valor final de uma casa, de um apartamento ou um carro, certo? Então nós vamos passar por cada uma das principais fórmulas na aula de hoje, certo? Então, primeiro eu quero fazer uma introdução sobre como funcionam essas fórmulas e vou falar também sobre cada uma delas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, aqui eu fiz um esquema simulando, por exemplo, um investimento na poupança, certo? Então, você tem o valor presente. O valor presente é o momento que você dá aquele dinheiro para o banco. Então, aqui, vamos supor que eu estou dando 5.000, colocando 5.000 na poupança, certo? Então, veja que eu estou retirando esse dinheiro do meu bolso. Então, eu estou perdendo ele, entre aspas, certo? Porque eu estou investindo. Então, vem a seta para baixo aqui e menos 5.000. Esse é o meu saldo presente. Aqui nós temos os períodos, certo? Então, o período 0, eu estou investindo 5.000 e aqui cada um desses são os anos de investimento. Então, tem o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto. Isso é chamado de período, certo? E com as fórmulas financeiras eu consigo descobrir quanto que eu vou ter de rendimento depois de 5 anos. E aí a gente vai saber o valor futuro, certo? Para isso, a gente tem, como eu disse, os períodos, que são aqui 5 anos, e a gente vai ter uma taxa de juros constantes dentro desse período, que aqui no caso da poupança atualmente é de 1,4% ao ano, certo? Então, as fórmulas financeiras que a gente vai trabalhar serão a taxa, certo? A taxa ela retorna a taxa de juros por período em um empréstimo ou investimento. Então, você vai dar alguns argumentos e ele vai te retornar quanto que você pagou de juros, certo? A NPR é os períodos, que nem nesse esquema que a gente fez, são esses 5 anos. Ela retorna o número de períodos de um investimento. Vamos trabalhar também com a fórmula VP, que é o valor presente. Ela retorna o valor atual de investimento, a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros. Então, com ela, você vai dizer um pagamento que você vai fazer durante todos os meses, durante alguns anos, e ela vai te dizer quanto que você tem no momento, certo? A gente vai trabalhar também com valor futuro, certo? Que retorna o valor futuro de um investimento com base em pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constantes. Então, vamos supor que, como aqui nesse esquema, eu estou investindo 5.000 na poupança, durante 5 anos, a uma taxa de 1,4% ao ano. Qual que vai ser o meu valor futuro? Aí, com isso, com a fórmula VF, eu consigo descobrir, certo? E também a PGTO, que calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e uma taxa de juros constantes. Então, você vai dizer, por exemplo, qual que vai ser o valor do carro que você vai comprar, em quanto tempo e qual que vai ser a taxa de juros. E essa fórmula vai te retornar quanto você vai ter que pagar em cada parcela, certinho? E aqui eu deixei frisado também que, tendo 3 informações, a quarta conseguimos descobrir com as fórmulas financeiras. Então, por exemplo, se você tem as informações de taxa, número de parcelas e pagamento, você consegue descobrir o valor futuro, certo? Se você tem o número de parcelas, o valor futuro e o pagamento, você consegue descobrir qual que é a taxa que você está pagando e assim por diante. Então, sempre você tendo 3 argumentos, você consegue descobrir o quarto com uma dessas fórmulas financeiras. E também outra coisa que é muito importante é o seguinte, sempre a taxa, de acordo com o período que ela está contando, você vai ter que encaixar com o período. Por exemplo, aqui eu tenho uma taxa de 1,4% ao ano. Então, as minhas parcelas também estão em anos. Se eu tivesse uma taxa ao mês, o número de parcelas também teria que ser ao mês. Então, todas as informações têm que estar se encaixando nesse sentido. Se eu tenho a taxa em anos, o número de períodos também vai ser em anos. Se eu tenho uma taxa em meses, o número de períodos também vai ser em meses. E pode ser por dia, por semana e assim por diante, tá bom? Então, vamos logo para a prática, começando com a fórmula VF, que é o valor futuro, certo?
Então, nós temos aqui 3 exemplos que a gente vai aplicar. Então, vamos para o primeiro. Aplicando R$ 10.000 na caderneta de poupança a juros de 1,4% ao ano durante 10 anos, qual será o meu retorno ao final desse período? Então, beleza, aqui a gente tem uma simulação na poupança. Então, eu deixei aqui essa tabela pré-formatada com cada um dos argumentos que a gente vai ter que preencher até chegar no valor futuro aqui, certo? Então, o primeiro argumento aqui é o quê? A taxa. A taxa está nos dizendo que é 1,4%. Então, aqui eu vou colocar 1,4%, certo? Depois, NPE. NPE é o número de períodos. No nosso caso aqui, são 10 anos. E veja como eu falei para vocês que eu tenho uma taxa de juros ao ano e eu tenho períodos também ao ano, certinho? Depois, pagamento. Eu tenho algum pagamento mensal ali? Não, eu não tenho. Eu só estou dizendo que eu vou investir 10 mil ali e acabou. Ele vai ficar durante 10 anos. Então, eu não tenho pagamento, certo? Então, aqui em PGTO, eu vou colocar o valor zero, certo? Depois, VP. VP é o valor presente. Então, veja só, eu tenho R$ 10.000. Eu vou fazer um investimento desses 10 mil. Então, eu estou tirando do meu bolso. Toda vez que eu estou tirando um valor do meu bolso, do dinheiro que eu tenho que colocar essa informação como número negativo, certo? Então, aqui em VP, eu vou colocar menos 10 mil, certo? Então, eu vou colocar menos 10 mil. Olha só, eu vou transformar esse PGTO em contábil também. Então, os argumentos que eu tenho é taxa de 1,4% ao ano, vão ser no período de 10 anos, certo? Pagamentos durante esses períodos eu não vou ter e o valor presente é os menos 10 mil porque eu estou investindo. E agora o que eu quero descobrir é quanto ao final desses 10 anos eu vou ter de retorno. Então, a gente vai usar a fórmula VF, de valor futuro. Então, igual VF, certo? Tab para selecionar a fórmula. O primeiro argumento que ela me pede aqui é a taxa. Então, a taxa de juros é 1,4%. Ao invés de eu digitar dentro da fórmula, eu posso simplesmente clicar onde eu tenho essa informação, certo? Então, está ali na B3. Ponto e vírgula, NP, ou seja, número de períodos, serão 10 anos. Então, seleciono aqui a informação. Ponto e vírgula novamente, PGTO, pagamentos durante esses períodos. Eu não vou ter, mas eu posso selecionar aqui onde está o valor zero. Ponto e vírgula novamente, VP, valor presente, menos 10 mil, certo? Fecho parênteses e dou Enter. Olha só, R$ 11.491,57. Esse seria o valor que eu vou ter depois desses 10 anos investindo R$ 10.000 a uma taxa de 1,40%. Certinho? Vamos para a próxima aqui. Investindo R$ 1.000 por mês em uma aplicação que rende 0,4% ao mês durante 2 anos, qual será o montante no final desse período? Então, novamente, eu já tenho minha tabela aqui, onde a gente vai preencher cada uma das informações que a gente tem, certo? Então, vamos lá. Investindo R$ 1.000 por mês em uma aplicação que rende 0,4% ao mês. Então, a minha taxa é de 0,4%, certo? Número de períodos. Número de períodos, aqui no enunciado, eu tenho 2 anos. Só que presta atenção, aqui eu tenho um pagamento mensal de 1.000 e eu tenho uma taxa também mensal de 0,4%. E o período está em anos. Então, o que eu tenho que fazer é transformar esse período de anos para meses. Lembra que eu falei que sempre taxa e período tem que bater em relação a essa informação? Se é em meses, as duas têm que ser em meses. Se é em anos, as duas têm que ser em anos. E assim por diante. Então, ao invés de em períodos eu colocar 2 aqui porque são 2 anos, eu vou transformar em meses. Então, 2 anos em meses são 24, certo? Então, vou colocar 24 aqui. Depois, PGTO. Eu vou ter pagamentos durante esses períodos? Sim, vou ter. Eu vou ter um pagamento de R$ 1.000. Então, PGTO vai ser 1.000. Certo? Depois, valor presente.
No momento da aplicação, eu já estou investindo alguma coisa? Não, eu só vou investir R$ 1.000 em cada um daqueles meses. Então, valor presente eu não vou ter. Então, vou colocar simplesmente o valor zero aqui, certo? E agora, VF vai ser o valor futuro que eu vou descobrir quanto que eu vou ter ao final desses 24 meses. Então, vamos lá. Igual VF, certo? Primeira informação, taxa. Taxa vai ser o 0,40%. Ponto e vírgula, NPR, número de períodos, vai ser 24 meses, certo? Que está na B13. Ponto e vírgula, PGTO, o pagamento mensal vai ser de 1.000. Ponto e vírgula novamente, VP, o VP vai ser 0, certo? Fecho parênteses e dou Enter. Olha só, menos 25.137. Então, ao final desse período, eu vou ter aqui 25.137,08. E veja que ele colocou aqui em negativo, por quê? Porque em PGTO eu coloquei o número positivo. Lembra que eu falei que sempre que o dinheiro está saindo do meu bolso, eu tenho que colocar ele em negativo? Então, ao invés de colocar 1.000 em PGTO, eu vou colocar menos 1.000. Olha só, veja que a minha informação de valor futuro já foi para positivo, certinho? Então, esse é um detalhe que a gente tem que sempre prestar atenção, senão ele vai inverter a minha conta aqui. Se tiver que ser negativo, vai ser positivo. Se tiver que ser positivo, vai ser negativo. E também sempre olhar as informações que você tem e se encaixar no contexto. Que nem no nosso caso, nós tínhamos a informação de período de 2 anos. Só que como eu tenho as informações em meses, eu transformei aqui e coloquei 24 meses. Certinho? Então, nosso segundo exemplo também está feito. Vamos para o terceiro. Ao comprar um carro com taxa de 1% ao mês em 48 meses e com parcelas de R$ 500, qual será o valor final do veículo? Certo? Então, vamos lá. Eu tenho a taxa? Tenho. A taxa por mês é de 1%. Então, 1%. Certo? Vou só tirar as casas decimais aqui. Certinho, 1%. Número de períodos são 48 meses. Então, vou colocar aqui 48. PGTO. Eu tenho pagamento? Sim, eu tenho parcelas ali de R$ 500. Então, menos 500. Certo? Tá lá. Valor presente. Eu estou dando algum tipo de entrada, algum valor ali naquele momento? Não, será apenas os R$ 500 de pagamento em cada um dos períodos. Então, em valor presente, vai ser 0, certo? Tá lá. E agora eu vou descobrir o valor futuro, ou seja, qual vai ser o valor final do meu veículo. Então, igual VF, taxa 1%, ponto e vírgula, número de períodos 48 meses, ponto e vírgula, pagamento será de R$ 500 todos os meses, ponto e vírgula, VP, que é o valor presente, eu não tenho, vai ser o 0 aqui mesmo. Fecho parênteses e dou Enter. Olha só, então no final, esse carro vai sair a R$ 30.611,30. E veja que todas essas informações aqui estão automatizadas. Então, por exemplo, se a minha taxa de juros muda de 1% para 0,5%, eu posso colocar 0,5% e veja que a minha informação aqui também muda. Beleza? Eu posso aumentar uma casa decimal aqui e veja que está lá, 1,5%. Se eu colocar 1,5%, olha só, o meu valor muda. E assim por diante. Então, sempre leia com atenção as informações que você tem e lembre-se que toda vez que o dinheiro sai do seu bolso, você tem que colocar ele em negativo. Você coloca menos e o valor que está saindo do seu bolso naquele momento. Certinho? Bom, espero que tenha ficado tudo muito claro nessa fórmula VF.